Espaço Jovem, jovens no coração de lei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem. Estar com vocês mais uma vez é uma bênção. E gostaria de agradecer por sua audiência, você que está aí pela TV, você que está acompanhando pelas redes sociais. Somos muito agradecidos a Deus em receber vocês neste espaço que é feito especialmente para você. Amém. Passando também, aproveitando para lembrar que nós já estamos ao vivo pelas redes sociais nos canais de YouTube, o IADP Oficial e também Rede Brasil Oficial. Então não deixa de aproveitar esse momento que o programa está só começando para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho de notificações para você não ficar de fora de nenhum conteúdo novo aqui da Rede Brasil. Compartilha também esse vídeo e participa aqui com a gente do Espaço Jovem. É só você enviar aquele vídeo de um louvor que você gosta muito, grava aí na sua casa, na sua igreja e envia para o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819. Muito bem, esta semana estaremos falando sobre o seguinte tema: meu passado ainda me condena? Uma pergunta. Veremos como o passado pode permanecer virtualmente presente por meio das redes sociais e qual diferença isso pode fazer na vida de alguém procurando entender os impactos na vida social e também na vida profissional, principalmente dos jovens. Verdade. E para isso, hoje nós contamos com a presença do presbítero Timóteo Gomes, que veio melhor acompanhado, Olha, com a esposa, a irmã Thalita Melo. Sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem. Amém, Maziná, também, evangelista também, que é um prazer poder estar aqui cooperando nesse trabalho e podendo compartilhar um pouco das nossas experiências e agregar nesse assunto que é bem construtivo para nós nessa. Amém. Irmã Thalita, queremos ouvir sua voz também. Seja bem-vinda. Amém. Também agradeço pela oportunidade de estar aqui. Deus abençoe. Amém. Será uma bênção. E temos aqui também um grupo de jovens que vieram lá da área 16, O coordenador evangelista Josué Nicolau. Já queremos mandar a paz para ele, para todos os irmãos da área 16 e também agradecer, E eu vou estar aqui falando o nome de vocês fazem um sinal para quem está em casa conhecer. Nós temos o nosso irmão Pablo, a nossa irmã Maria Eduarda, Juliana Santos, Saraline, Gustavo Henrique, Joel Maquelen, Davi Marques e o irmão Victor Freitas, aqui no teclado. Muito bem, glória a Deus. E a gente vai dar início aqui à nossa conversa, O tema de hoje é uma pergunta: o meu passado ainda me condena? E já para começar aqui a nossa conversa de hoje, presbítero Timóteo, nossa irmã Thalita também, sabemos que quando o Senhor transforma uma vida, o passado pecaminoso, ele é deixado para trás, ele é apagado, conforme segundo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. Contudo, como lidar com os incrédulos que sabem, que conhecem a vida passada dessa nova criatura, esse novo crente, Pois bem, realmente essa aqui é comum, é natural que isso aconteça, principalmente a depender de como era essa vida passada da pessoa que agora entregou sua vida a Cristo. E eu acho que é impossível a gente tratar sobre esse tema e não pegar como exemplo o apóstolo Paulo, o maior expoente dentro do cristianismo, claro, depois do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo, ele vivenciou isso na prática. Quando nós vamos para a Bíblia, no livro de Atos, me permita aqui abrir a Sagrada Escritura, no capítulo de número 9, a Bíblia vai deixar muito claro que no ato da conversão do apóstolo Paulo, logo após ele receber a oração por Ananias, a Bíblia diz no capítulo 9, a partir do versículo de número 19, que Paulo ele se alimentou, ficou confortado e esteve alguns dias com os discípulos que estavam ali em Damasco. Mas em seguida
ele já prontamente foi à sinagoga. Fazer o quê? O que todo novo convertido gosta de fazer. É falar de Jesus e o que ele fez na sua vida. E aqui diz que Paulo ele pregava, dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Porém, o versículo 21, ele é muito interessante, porque diz que todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam o seguinte: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes? E aí o versículo 22 faz o fechamento dizendo: Saulo, porém, se esforçava muito mais. Amém. E qual era o esforço do apóstolo? Era demonstrar de fato que houve uma mudança na vida dele. Glória a Deus. Então, existe de fato essa realidade de que aqueles que estão ao redor do novo convertido possam duvidar, sim, da sua conversão, como eu disse, a depender do nível de pregressidade da sua vida, né? Das práticas que ele tinha antes de conhecer a Jesus. Então, isso é natural. O que não pode é o novo convertido se frustrar ou se deter por conta desses possíveis acontecimentos em relação à dúvida no que diz respeito à sua nova fé. Amém. Eu achei interessante porque o versículo deixa bem claro também que houve uma atitude do próprio Paulo. Sim, com certeza. De se esforçar para viver essa nova vida. É verdade. Né? Eu tinha citado no começo, 2 Coríntios 5,17, mas eu gostaria de ler apenas para fixar para quem está em casa, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. E ainda falando sobre isso, eu acho que o novo crente ele tem que entender de que vai ser normal que na sua jornada alguém que conhece o seu passado queira, de certa forma, trazer à tona, sim, né, desenterrá-lo, né? Porque não tem como apagar da memória das pessoas. Né? Verdade. Bom seria, ministro, que no ato da conversão de fato acontecesse com Um os reset, seres humanos, né? O que acontece em relação à pessoa de Deus, né? Quando a Bíblia diz que ele joga no mar do esquecimento. Isso. Mas o ser humano, né, os seres dotados de inteligência e de memória, ele, vez ou outra, vai tentar recuperar aquilo do passado, principalmente se aquela vivência atual ela remonta a algo do passado. Porque o que é que vale a pena destacar para um novo convertido, principalmente, que é jovem, é que eu aceito a Jesus, mas existe o processo da santificação posicional, mas também a santificação progressiva. Isso. E a progressiva, ela só vai passar com o decorrer do tempo. Existem coisas na minha vida que, por mais que eu queira mudar de forma instantânea, eu não vou conseguir. Porque isso não depende só de mim, depende também da atuação do Espírito Santo de Deus. Qual é a consciência que eu tenho que ter? É o que Paulo disse na carta aos Romanos, no capítulo de número 12, o verso 1. Eu acho muito interessante e muito belo esse texto, porque o apóstolo Paulo, ele diz a seguinte expressão: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí talvez o novo convertido possa pensar: mas como eu posso fazer isso se o meu passado me condena? Aí a gente vai para Romanos capítulo 8, verso 1, né? Quando o apóstolo Paulo, ele enfatiza fazendo uma afirmação dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora tem um detalhe: os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse detalhe aí, como o senhor disse, faz toda a diferença, porque aqui requer de fato uma atitude do novo convertido e não andar mais nas práticas antigas e viver agora uma nova vida em Cristo Jesus. E ainda só reforçando, né, esse detalhe que faz a diferença, quando o Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, versículos 7 a 8, tem muito a ver com o que estamos falando, diz assim: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade e seriedade, use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Que bênção. Veja aí. Então, é só enfatizando aquilo que a gente já vem aqui demonstrando em relação a que esse novo viver em Cristo não dá brecha para as acusações de possíveis pessoas que duvidam da conversão desse novo convertido.
Também não precisa ficar se preocupando de responder, né? A gente não vê em nenhum momento isso. A gente vê que foi o que ele fez. Teve cuidado com a postura, com a forma que ele se comportava, para que o modo de vida dele falasse mais alto do que as palavras que ele pudesse dizer. É verdade. Então, o termo ali, se esforçava, fala justamente exatamente. não de confrontar, Isso. né? Ou de combater em palavras. Mas não, Paulo ele tentou demonstrar, como a senhora bem colocou, irmã Zinata, em relação às suas atitudes. De fato, o que vai demonstrar para aqueles que estão ao redor do novo convertido, se de fato houve uma conversão, e aí pegando a etimologia da palavra conversão, é mudar de direção, literalmente, né? Não é dar um 360, porque se eu der um 360, vocês que gostam aí de matemática, eu vou voltar para o mesmo lugar que eu estava. Então tem que dar uma curva de 180 graus para mudar literalmente contraste mesmo. De direção, né? Mudar o sentido para o qual eu estava me direcionando. Então, quando Paulo se esforça, ele está se esforçando através das suas atitudes. Olha, eu vim no caminho, de fato, eu trouxe cartas para levar preso aqueles que eu considerava ser uma seita, mas no meio do caminho eu tive um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tem mais um versículo que gostaríamos de deixar aqui para meditação, que está aos Filipenses, né? Capítulo 2, versículo 15. O apóstolo ele diz assim: de modo que ninguém possa acusá-los, levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, amém. Brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Alguém já disse que a nossa vida é o nosso maior sermão. É verdade. A gente prega, às vezes, sem precisar falar, né? Eu tive a grata satisfação, desses dias atrás, ouvi um irmão que passou, se não me falha a memória, 52 anos afastado dos caminhos do Senhor. E a sua família está testificando um exemplo dele dentro de casa, que de fato houve um encontro com Cristo. Amém. Esse irmão ele estava convivendo com a própria filha dentro de casa, não se falavam há mais de 6 anos, e depois que ele aceitou a Jesus, o Espírito Santo de Deus o incomodou, ele foi orar de madrugada e a palavra é: peça perdão. Glória a Deus. Ele reuniu toda a família, pediu perdão à sua filha, ao neto que também não se falavam, e para a glória de Deus a filha está testificando que de fato seu pai foi transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Muito bem. Amém. Você estava falando sobre o passado, né? Que Deus, quando nós aceitamos e nascemos de novo, lança no mar do esquecimento, que seria bom que acontecesse assim também com os homens, e que não é assim que funciona, a gente sabe. Mas acho que principalmente hoje, que os jovens podem testificar isso. Na minha infância, no começo da adolescência, a gente não tinha rede social. Então, acho que seria mais fácil. Não faz tanto tempo assim. Mais ou menos. Era mais fácil que o passado ficasse passado. Que a gente vivia naquele momento e depois se esquecia. Ou só as pessoas que estavam ali, que tiveram contato, que testemunharam, que ficavam cientes de alguma forma. Só que hoje, com rede social, você abre lá o Instagram e tem lá, vai no comecinho do feed, você vai acompanhando a trajetória daquela pessoa. Então, será que hoje é mais difícil manter esse passado, né, distante, justamente porque ele é tão presente assim nas redes sociais, e essa presença desse passado por alguma rede dessa, ela pode ser nociva para o cristão nos ambientes sociais? Sim, mas com certeza. A rede social, como qualquer outra coisa dentro do contexto da internet, é algo que uma vez postado, a depender de como é postado, você não consegue apagar. Até pelo famoso print, né? Justamente. Então, onde é que entra aí o cerne da questão? É eu ter a consciência de que eu preciso, assim como foi dito lá, né, por Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, que as coisas velhas passaram e Deus fez tudo dela novo, eu preciso também fazer isso na minha vida, inclusive na minha rede social. Amém. E aí também vem um detalhe de que, mesmo enquanto não cristão, enquanto eu não tive um encontro com Cristo, qual é o meu nível de exposição na rede social? Porque aí também vem aquela questão de que quanto mais eu me exponho, mais suscetível eu fico aos ataques daqueles que vão querer confrontar. Sim. Então, agora, enquanto novo convertido, eu preciso ter a consciência de que aquilo que eu postei no passado, enquanto eu estava na ignorância em relação ao Evangelho, precisa também ser desconstruído. E aí vou pegar até um gancho, numa questão que talvez a pessoa possa se perguntar: mas e as minhas conquistas? Né? E aquilo que eu acho que eu consegui galgar, eu vou deixar para trás?
Depende. Aí eu vou para o princípio de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23, né? Dizendo que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E aí eu vou para o verso 31, que fala: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Então, aquilo que foi postado anteriormente, ainda que no tempo que eu não conhecia Cristo, glorifica, edifica, enaltece o nome do Senhor, me dá em testemunho enquanto cristão. Se não, então eu preciso de fato expurgar aquilo da minha vida, porque não vai agregar e não vai ser construtivo e vai ser uma brecha para aqueles que talvez duvidem de fato da minha conversão. Amém. Bem, tem um versículo, né? Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então isso é necessário. E alcança todas as áreas, né? É verdade. E me permita, evangelista, pegando aí o capítulo 6 de Romanos, né? Veja que no verso 1 ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí ele é muito enfático no verso 2, de modo nenhum. Então não tem como eu aceitar a Jesus e permanecer na vida de pecado, no que diz respeito também à questão da rede social, ou seja, do mundo virtual. É inegável, os jovens aqui vão concordar comigo, a irmã Thalita também, que o mundo virtual é uma realidade, dentro do contexto de igreja também. Não tem como se dissociar, porque nós estamos na era do digital. E é uma excelente ferramenta, né? Quando bem usada. A questão é, como é que eu a utilizo? Né? Se para bens que glorifiquem o nome de Deus, ou para aquilo que tente, talvez, trazer a questão do narcisismo, da exposição exacerbada, porque as pessoas, infelizmente, inclusive muitos cristãos, tentam utilizar a rede social para demonstrar a si próprio, ao invés de ela ser uma ferramenta para demonstrar a Cristo. E aí entra a importância de que a rede social, por si só, não é um problema, como a senhora bem colocou. Pelo contrário, é uma excelente ferramenta, se bem utilizada, com sabedoria e com maturidade. Glória a Deus. Amém. Muito bem. Antes da gente continuar, tem um outro versículo que veio aqui, eu acho que se encaixa ao que estamos falando. Paulo escrevendo aos Efésios, né, capítulo 4, versículo 21, em diante, ele diz assim: uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Aí ele diz: deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente santa e justa como Deus. Amém. Veja, ministro, como o senhor bem colocou aí, né, é preciso eu me vestir. Né? Amém. E isso, de fato, é uma ação do Espírito Santo em conjunto com aquele que entregou a vida a Jesus. Glória a Deus. Não tem como, porque Graças o Espírito a Deus Santo, por isso. ele não é invasivo, né? Ele não vai fazer aquilo que a gente não permita que ele faça. Então, para ele poder trabalhar, eu preciso dar margem para que ele trabalhe. Então, veja que é um trabalho de cooperação, né? Então, a pessoa ela não pode se culpar por aquilo que ela ainda não conseguiu corrigir, mas não deve se conformar com o seu modo de viver baseado na vida antiga antes de conhecer a Cristo. Amém. Então, que essa parceria, né, seja uma bênção. Sim, amém. A gente entender o que nos toca fazer. E o que compete ao Espírito Santo de Deus. Muito bem. Nós vamos aproveitar o momento também para estar louvando a Deus. Sim. Os jovens aqui estão animados, Amém. querendo exaltar o Todo mundo ansioso ali, ó. Jovens da área 16. E você que está em casa acompanhando a conversa, pode fazer desse momento também um momento de adoração. Né? Convide sua família, seus filhos, quem tiver aí presente, né? E para estarmos juntos adorando a Deus com alegria. Vamos adorar? Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Então
Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Amém, glória a Deus. E a gente, olha, tem mais coisa para vocês. Eu sei que ainda esse bloco, eu acho, tem um quadro, então vocês têm 1 minuto de descanso. E eu vou aproveitar para a gente fazer mais uma pergunta, para a gente aproveitar o tempo da melhor forma possível. E a gente sabe que a história de uma vida transformada, o senhor até citou o exemplo de Paulo, que foi transformado e teve um passado pesado, carregado. A gente sabe que um testemunho assim de uma vida transformada, ele pode levar muitas outras vidas a conhecerem e a aceitarem também Jesus como Salvador. Mas aí fica uma pergunta: até onde é o limite desse testemunho? Porque às vezes começa contando tudo que Deus fez na vida e às vezes é um passado pesado, carregado. Então, qual é o limite do relato, do testemunho, para que ele não vire uma exposição, né, das antigas práticas pecaminosas? É difícil, né? É verdade. Olha, Mazinati, a pessoa precisa ter a consciência de que nem tudo que ela viveu no passado vai ser construtivo se for relatado. Sim. O que mais vai demonstrar de fato a minha transformação feita por Cristo através do Espírito Santo são as minhas atitudes. Amém. É claro que existem momentos em que é preciso ser um pouco mais específico, mas eu, enquanto nova criatura, né, e novo convertido, eu preciso ter essa maturidade, essa consciência de que o que eu vou falar aqui vai acrescentar, vai agregar para aquele que está me ouvindo,
ou na verdade vai aguçar em relação à pessoa despertar um interesse em algo que não vai ajudá-la espiritualmente. Eu vou, mais uma vez, me permitam me retomar o apóstolo Paulo, mas não tem como deixar de citá-lo, não né? tem como, Paulo, ele passou por isso. Se a gente abrir a Bíblia em Atos, capítulo de número 22, Paulo, ele vai fazer um discurso em sua defesa, né? E ele vai dizer o que foi que aconteceu na vida dele enquanto ele perseguia a igreja. Atos 22, versículo de número 4, Paulo diz o seguinte: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Veja que Paulo, ele de fato relatou o que ele fez, inclusive se a gente voltar para Atos capítulo 7, a gente vai ver que Paulo, ele participou daquele momento trágico, né, do primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, onde diz que as vestes de Estevão, inclusive, foram depositadas aos pés de Saulo, antes, sem ter um encontro com Cristo. No capítulo de número 8, versos 1, 2 e 3, vai dizer que Paulo, ele invadia a casa dos cristãos e arrastava-os de dentro de casa para encerrá-los na prisão. Mas Paulo, nesse exato momento aqui, quando está discussando ali em Jerusalém, ele não dá detalhes de como ele fazia. Se ele pegava as mulheres pelo cabelo e saía arrastando dentro de casa, se ele batia, e possivelmente, talvez, ele tenha feito isso. Agora, Paulo, ele não precisou expor os detalhes daquilo que ele praticou. O que ele quis dizer foi, olha, em resumo, eu perseguia este caminho, perseguia aqueles que estavam nele, eu mandava prender, mas aí Paulo ele já entra aqui no versículo de número 4, dizendo: como também o sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo deste carta para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Porém, aconteceu que, indo eu já de caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu e caí por terra. E Paulo agora começa aqui a contar o seu momento de experiência no encontro com Cristo. Então, se o que eu vou falar vai trazer o gancho para eu poder contar o que Cristo é na minha vida, tudo bem. Agora, eu preciso ter essa consciência dessa linha tênue que existe entre eu contar a transformação que Cristo fez, mas também não expor aquilo que aconteceu no meu passado e que não vai ser agregador para aquele que vai estar me ouvindo. Que esse realce, né, não venha fazer com que a antiga vida seja mais importante do que a experiência com Cristo. Exatamente. Muito bem. Aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17, né, o apóstolo diz assim: tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Acho que o importante aí é entender, né, o que a gente está falando é útil, vai edificar, é proveitoso. Justamente. Se eu for contar isso, vai edificar em quê? Vai ajudar em quê? É verdade. Às vezes, se não tiver cuidado, pode até alimentar o desejo da pessoa de querer conhecer aquele caminho, né? Ou ela própria tentar remeter-se ao passado e dizer, não, mas eu vivi aquela experiência e na cabeça dela talvez foi uma experiência boa, quando na verdade o diabo ele tenta de fato e faz isso, né? Paulo escreve aos Coríntios, dizendo que o Deus desse século ele cega o entendimento dos ímpios para que a luz do evangelho não resplandeça. Então, quando a pessoa começa a compartilhar, ela meio que volta a vivenciar na sua memória aquilo que ela viveu na vida pregressa. E aí, retomando para as redes sociais, tem gente, por exemplo, que viveu em uma outra religião, que não condiz com a palavra de Deus, era envolvido de forma tal de vestir as roupas daquela religião, participar de rituais e que registrava isso na sua rede social e que agora aceitou a Jesus, mas permanece lá os registros. E aí vem a questão, por que permanecer? Se eu deixar Eu acho que a gente tem uma pergunta assim, eu vou deixar o senhor falar não, pra gente economizar para o próximo bloco. Sim, tem uma pergunta parecida aí na frente. Então, se você quer saber sobre isso, o que é que o presbítero tem para falar, fica aí, que acho que no segundo bloco sai essa pergunta. Amém. E agora eu vou dar uma pausa para vocês. Sim. Vocês já respiraram, né? Já pararam de cantar aí, já ficaram tranquilos, que agora a gente vai para um quadro aqui, que é o Quem Sou Eu? Pode rodar a vinheta. Amém. Eu acho que agora quem não está tranquilo aqui são jovens, mas é fácil, é bem tranquilo, é bem como o nome fala. Tem 3 personagens aqui e a gente vai dar 3 dicas para vocês, uma dica de cada vez. Da primeira dica, se vocês souberem, já pode responder. Se não, tem a segunda dica, tem a terceira dica e vamos ver
se a área 16 vai ser bem representada. Sem pressão aqui, né? Então, estão preparados? Sim. Vocês podem falar bem no microfone se vocês souberem, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro personagem. Primeira dica. Tenho o nome de profeta, mas sou sacerdote. Já começou ali, ó. Já pensou ali, fala ou não falo, respirou. Próxima dica. Então vamos lá. Próxima dica. Sou sacerdote, mas sou pai de profeta. Agora acho que embananou a cabeça de todo mundo. Essa segunda dica não ajudou, não. Ajudou? Eu acho que a produção fez questão. Foi. É complicado. Foi. Então dificultando para vocês. Então vamos para a terceira? Vamos. Terceira eu acho que ajuda. Minha esposa era estéril. Sacerdote, pai de profeta, esposa era estéril. E aí? Quem sabe? Pode falar. Elcana. Nossa. Olha, será que é? Vamos ver. Pode botar aí na tela? Qual é a resposta? A resposta é Zacarias. Ó. É Muito Zacarias. bem. Mas ainda tem mais 2 personagens. Então vamos lá. Segundo personagem. Detalhe, né? Lembrando que as dicas aqui foi a produção que colocou. Aí vocês vão entender o porquê eu estou explicando isso. A primeira dica é: sou muito bonito. Aí. Eu acho, mas não é dele que tá falando, não. Sou muito bonito. Segunda dica. Comecei bem, mas terminei muito mal. E aí? Pode falar. Quem tiver chute pode Pode ir chutar. falando. Sansão. Ainda não. Ainda não. Saul. Terceira. Saul. Saul. Vamos ver a terceira Será dica que é pra Saul? ver? Vamos ver. Fui o primeiro monarca de Israel. Saul. Muito bem. Bonito. Começou bem, terminou mal. E foi o primeiro monarca de Israel. E tem mais um. Vamos pro terceiro? Olha aí, primeira dica do terceiro personagem. Quem sou eu? Minha casa foi poupada de um desastre. Ela encheu ali pra falar. Raabe. Raabe. Será que é Raabe? Vamos ver a ver. segunda. Escondi 2 hebreus. É Raabe? E o terceiro, estou na genealogia de Jesus. Raabe, glória a Deus, é Ponto Raabe. para as moças, né? As meninas Os gabaritaram próximos rapazes vão aí. ter que Tá devendo dessa vez, né? Amei. E a gente vai para o intervalo bem rapidinho. Você não sai daí. Aproveita esse momento para compartilhar com seus amigos, com seus familiares, a nossa transmissão nos canais IEADP Oficial e Rede Brasil Oficial. Então fica aí que daqui a pouco tem mais louvor, tem mais conversa, tem outro quadro ainda. Então fica aí que daqui a pouco a gente volta com o Espaço Jovem. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. E louvarei. Para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Deus. Amém! O Espaço Jovem está de volta. E você não esqueça de compartilhar a nossa transmissão nos canais do YouTube, IEADP Oficial e Rede Brasil Oficial. Não deixa também de curtir esse vídeo e compartilhar aí para todo mundo. Nós estamos conversando hoje sobre o tema Meu passado ainda me condena?
E estão conosco o presbítero Timóteo Gomes e a irmã Thalita Melo. E presbítero, me perdoe em nome de Jesus que o senhor estava falando. Fica à vontade. E eu cortei o senhor no bloco anterior, mas foi de propósito, porque nossa próxima pergunta era justamente aquilo que o senhor ia começar falando. Né? Se alguém diz, eu não apago essas fotos, né, esses vídeos, porque eles me lembram uma época boa, ou porque eu estava com uns amigos, enfim, né, referindo aquelas coisas que não condizem mais ou que não condizem com uma vida cristã. O que é que eu posso chegar para falar para essa pessoa? Mas, Nath, veja só, a vida cristã, ela exige algumas coisas da gente. A principal delas é a renúncia, porque o próprio Cristo falou, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E o ato de negar a si próprio é justamente o ato de renunciar. E vale destacar, e aqui eu quero enfatizar para os jovens e para você que está em casa, que o renunciar é abrir mão daquilo que eu tenho desejo, mas vou abrir mão por algo maior, algo superior. Isso é a renúncia. Eu nunca vou poder classificar como renúncia, deixar algo que não me dá vontade, que eu não tenho desejo de fazer. Então, o que de fato agrada a Cristo é o abrir mão daquilo que me dá desejo de fazer, mas que não agrada a Ele e que eu renuncio por amor a Cristo. E para a questão das mídias sociais, é o mesmo conceito. Eu preciso entender que, agora como nova criatura em Cristo, como a gente falou um pouco atrás, se aquilo que foi postado não edifica, não glorifica a Deus, não agrega para a minha vida enquanto cristão, eu preciso excluir. Aí talvez venha a pergunta, mas e se aquilo tem alguma identidade com alguém da minha família, inclusive que até já partiu, já faleceu, é o único registro fotográfico ou de filmagem que eu tenho? O que é que você faz em relação, se você quiser guardar a memória? Você baixa, mas exclui da rede social. Porque já que você quer guardar essa memória, né, fotográfica ou de vídeo, eu não vou dizer para você frontalmente cortar todo o laço, porque é uma questão pessoal. Mas eu não posso expor aquilo para quem quiser ver com que transpareça que aquela é a minha vida atual, como de fato não é. Uma vez que eu tomei a iniciativa de entregar minha vida a Jesus, aquilo ficou para trás. E ainda vem um detalhe, o próprio Cristo falou, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, né, ou qualquer outra pessoa, esse não é digno de mim. Então, é claro que eu preciso ter o discernimento que eu não vou abandonar minha família. Isso. Mas a minha família não deve ser motivo para eu me afastar de Cristo. Não é verdade? Exatamente. Muito bem. O Salmo 1, verso 1, né, diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ou seja, o cristão ele tem a sua forma de fazer as coisas, lembrando, né, glorificando a Deus. Então, a gente precisa lembrar também que, já que estamos falando das redes sociais, as redes sociais, querendo ou não, de certa forma, ela passa uma mensagem. Sim. Tudo que eu posto, tudo que eu escrevo, tudo que eu gravo, tudo, um vídeo, seja o que for, vai passar alguma mensagem, né? Que mensagem eu estou passando? A rede social é o reflexo da minha vida real. Deve ser. O que é que acontece muitas vezes? As pessoas, elas vivem uma vida dupla, né? Ela é uma pessoa na vida real, no mundo físico, e tenta transparecer ser outra no mundo virtual. Isso não convém para um cristão. Eu preciso ser autêntico, eu preciso ser verdadeiro, né? A Bíblia diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Então, o que eu sou no mundo real, devo ser também no mundo virtual. E muitas vezes, na verdade, o mundo virtual ele acaba refletindo mais o que está no meu interior do que aquilo que eu vivo no mundo físico. Porque no mundo físico as pessoas estão me observando de fato. E no mundo virtual eu perco essa sensibilidade de que estou sendo visto, quando na verdade estou sendo mais visto do que no mundo físico. E aí entra o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, verso 2, quando diz, e não vos conformeis com este mundo, ou seja, tomar a forma deste mundo. Não é porque aqueles que estão ao meu redor vivem desta maneira que eu também devo vivê-la, até porque se esses que estão ao meu redor não seguem a fé que agora eu sigo, que é a fé em Cristo, que tem a Bíblia como o balizador, o meu referencial, o meu guia, então eu preciso mudar de fato, de atitude, inclusive nesse contexto de rede social também em relação ao meu passado. Muito bem. E nós temos alguns jovens aqui que querem fazer algumas perguntas. Nós vamos começar pelo nosso irmão Victor, não é isso? Minha pergunta vai para a irmã Thalita. Em relação ao avanço da tecnologia e a proximidade maior das redes sociais, tanto no âmbito familiar quanto pessoal e de trabalho, eu queria saber se as redes sociais, o que eu posto nas minhas redes sociais, é um fator decisório num processo seletivo em relação a algumas empresas quando vão fazer
contratação ou recrutamento. Com certeza, né? Hoje em dia, a maioria das empresas, elas quando vão fazer recrutamento, elas olham também as redes sociais, né? É uma extensão do currículo. Então, por mais que você coloque lá as suas qualificações, né? Ela também vai olhar as tuas redes sociais para saber se aquilo que tu fala, até no viver, né? Porque às vezes a pessoa pode dizer, não, eu não faço isso, não faço aquilo, mas aí eles vão ver se realmente tu fala a verdade nas redes sociais, porque as pessoas, elas se sentem mais livres, né? Para ser como quer, para fazer o que querem, né? E às vezes elas observam também na questão do como eu me comporto no meio social, né? Como é que eu vou ser dentro da minha empresa, se eu sou uma pessoa muito extremista, né? Como é o que eu curto, porque às vezes a pessoa também diz assim, mas eu não posto nada, eu não vejo nada, mas eu sigo certas pessoas e elas olham isso. Eu curto certas postagens e eles também veem isso. E isso também define quem eu sou, define o meu perfil. Então, tudo isso conta, né, no momento do recrutamento, no momento da seleção. Pode ser um fator decisivo, tanto para você entrar, como também para ser excluído, né? Olha aí. Muito importante, né? Mas, Renato, pegando um gancho na fala da irmã Thalita, trazendo para o contexto de seleções na área de TI, por exemplo, né? Existem duas palavras que são chaves, que são as hard skills e as soft skills. Hard skills, elas são as qualificações técnicas que a pessoa tem e que qualquer pessoa pode desenvolver essas habilidades. Mas as soft skills são habilidades comportamentais. E aí, pasmem, né? Hoje, no mundo da tecnologia, principalmente, às vezes as soft skills pesam mais do que as hard skills. Por quê? Porque não adianta eu ser, por exemplo, um excelente programador, mas não saber conviver com o time, com a equipe, né? E o nome já diz, equipe de desenvolvimento. Se eu não consigo interagir com meus pares, por mais exímio que eu seja enquanto programador, eu não vou conseguir evoluir. Então, para a empresa, às vezes, é muito mais rentável ela pegar alguém que tem altas soft skills, ou seja, habilidades comportamentais que agreguem à empresa e poder tratar ela do ponto de vista das habilidades técnicas, do que pegar alguém habilmente técnico, mas ser uma pessoa de difícil relacionamento. Então, a rede social, muitas vezes, demonstra isso. Se a pessoa tem essa habilidade, né, de trabalhar em equipe, de poder interagir e de fazer boas escolhas, em detrimento daquela que tem uma baixa soft skill. E o que eu acho interessante, né, ele falando sobre isso, quando eu estava na faculdade, que a gente começou a estudar sobre isso, eu comecei a lembrar dos ensinamentos que a gente tem na igreja, porque a gente é muito orientado quanto a isso, tanto ao que curte, ao que segue, né, como eu me comporto, né, e todas essas questões, até a gente ir bem com o irmão, né, isso a palavra de Deus também nos ensina. Então, assim, as empresas, elas buscam isso e a gente deveria, né, estar à frente, porque o cristão verdadeiro, aquele que segue a Jesus, tem todas essas qualidades, né? E eu queria aproveitar também, todo mundo querendo pegar o gancho da irmã Thalita agora. Eu quero aproveitar, a senhora falou que o mercado de trabalho, ele analisa também, né, as redes sociais, ele quer conhecer melhor, de fato, o que aquela pessoa é, além daquele currículo, além daquele papelzinho que a gente já está acostumado. Então, eu queria aproveitar para perguntar, o que é que o mercado de trabalho ele deve esperar, no caso, de um perfil cristão? Qual é a diferença? Eu, como cristão, como deveria ser o meu perfil? Uma pessoa que se importa com o outro, uma pessoa que ela não é extremista, porque Jesus ele nunca foi extremista, né? Uma pessoa que busca ser melhor possível, porque a Bíblia ela diz assim, tudo que você fizer, né, faça como se estivesse fazendo para Deus. E eu não posso fazer qualquer coisa para Deus. Para Deus eu tenho que fazer o melhor. Então, assim, eu como cristã, eu tenho que dar um exemplo de amar, eu tenho que dar um exemplo de como lidar, né, com o meu próximo, eu tenho que dar exemplo de como me comportar no andar, no falar. Então, se a gente colocar em prática aquilo que Cristo nos ensina, com certeza a gente vai ter todas as qualidades que as empresas elas exigem para que a gente possa entrar no mercado de trabalho, possa conquistar uma vaga. Amém. Amém. Tá Ficou vendo? alerta aí Olha para os aí. jovens, né? E, às vezes perder a oportunidade de um bom emprego por causa de um comportamento errado nas redes sociais. Essa questão das redes sociais é tão séria, né? E a pergunta do irmão Victor foi muito boa, porque a gente vê isso tanto na área profissional, como também muitos países hoje em dia, os jovens aqui que talvez possa ter planos de fazer intercâmbio, de trabalhar fora do Brasil, é bom lembrar isso, que muitos países hoje em dia, para conceder o visto à pessoa, eles investigam a vida na rede social.
É porque a gente tem inúmeros relatos aí de pessoas que, inclusive, elas se articularam nas redes sociais para poder montar planos em relação a tragédias, né? Isso. A questão do terrorismo. Então, atentados, né? os países, principalmente os países de primeiro mundo, né, que muitas vezes sofrem com atentados terroristas, né, a rede social, de fato, é uma forma dele rastrear, né, a vida daquela pessoa em relação a tudo que ela vem construindo, para ver se de fato ela não é uma ameaça para aquele país que ela está se candidatando a ir lá residir ou até visitar ou trabalhar. Olha aí. E eles veem até quem você está seguindo, né? Com certeza, o que você curte. Isso é muito sério, sabe, evangelista Você comer. Samek? Não tem como, perdoe, irmã Thalita, a gente, enquanto cristão, seguir determinados perfis que ferem cabalmente a palavra de Deus. Então, enquanto um cristão e jovem cristão, não tem como eu seguir uma celebridade que não professa a fé que eu professo, né? Olha E aí. que as atitudes delas são totalmente contrárias àquilo que a palavra de Deus ensina. Nem para dar uma espiadinha, né? Justamente. Porque a gente vê na Bíblia essas espiadinhas que causaram catástrofes enormes. É Então, até dizê-lo é torpe, vê-lo socorro Jesus. Com certeza. Né? Se os olhos viver forem de mal, imaginar todo o corpo. O princípio que Paulo deixou lá em Filipenses 4:8, né? Isso. É amável, é santo, é agradável, glorificado. Se for tudo isso e tiver encaixado no Salmo E olha que já vai 101, excluindo muita Pois coisa, é, viu? verso 3, a parte A, Cada não pé. porei coisas más diante dos meus olhos, então eu já apago tudo isso aí e não compartilho, muito menos curto ou sigo, né? Porque imagine, vamos dar um exemplo, a pessoa está se candidatando, irmão Vitor, para uma vaga, certo? Que requer daquela pessoa sigilo, mas você vê que todos aqueles que estão na mídia aí, que são tidos, né, como os fofoqueiros de plantão, certo? E a pessoa segue todos eles. Então, muito possivelmente, essa pessoa também, ela gosta da fofoca. Então, um cargo para ela que requeira sigilo, é muito difícil eu dar esse cargo para essa pessoa. Parece ser uma coisa simples, mas você está demonstrando em relação à sua personalidade, quem de fato você é e que tipo de pessoa lhe agrada. Amém. Olha aí. Muito bem. Deu para responder? Amém, que benção. E tem também o irmão Pablo, Isso. né, tem aqui também uma pergunta, pode ficar à vontade, irmão Pablo. Também, Pai do Senhor, Amém. evangelista Samek Mazinati. Minha pergunta é para o presbítero Timóteo, né? A nossa irmã Thalita, sua esposa, já bem tocou no assunto, que é referente ao meio acadêmico, né? Queira Deus que algum jovem, né, esteja aí, que se voltou para Jesus agora ou aceitou Jesus recentemente, esteja assistindo, que é muito importante essa pergunta também, como proceder, né? Depois da aceitação a Cristo mediante a faculdade, né? É claro que nós ali naquele curso de faculdade sempre criamos um laço, né, uma amizade com alguém, né? E de repente este jovem ou esta jovem, né, tem um grupo de amigos ali, né, que acompanhou a sua trajetória, sabe como ele andava antigamente, mas agora, né, ele começa a andar e agir diferente porque não condiz mais com a sua fé, né? Como proceder diante dessas diferenças? Certo. Veja só, me perdoa o nome do senhor. Que eu não... Pablo. Irmão Pablo, Deus nos dá experiências, evangelista Samek Mazinati, jovens, né, para que a gente de fato consiga amanhã, né, vislumbrar o porquê a gente Sim. percorreu aquele caminho. Eu tive a dádiva dada por Deus de estudar na UFPE, na UFRPE, na UPE e voltar para a UFPE. Na UFPE, na época, eu comecei o curso de Engenharia Elétrica, acabei não concluindo, porque passei num concurso público, mas depois voltei para a Rural, fiz a minha graduação. O senhor fez um tour em todas as universidades. Aí depois fui para a UPE, fiz o meu mestrado e voltei para a Federal para fazer o doutorado agora, né? E aí, o que é que acontece? Eu tenho essa experiência na prática. No doutorado, o grupo de pesquisa, as pessoas me chamam de pastor, né? Por conta de quê? Da postura, do perfil. Eu não posso me isolar do meu grupo de pesquisa porque eu estou inserido nele, eu preciso dele. Agora, eu não posso coadunar com as práticas, ou algumas das práticas que eles têm. E aí, eu também preciso ter a sabedoria, a maturidade de que muitos deles não sabem o que é igreja, o que é evangelho, o que é o viver diferente. Então, por mais que eu viva diferente, alguns deles não vão conseguir captar essa diferença no meu viver. E eu preciso ter essa sabedoria. Eu não posso feri-lo, não posso me excluir totalmente, mas não posso ceder àqueles convites que acontecem. Vou dar um exemplo. Na época que eu fazia a graduação na Federal, tem uma coisa que era muito comum, que eram as conhecidas como caloradas, né? Muitas vezes as pessoas adentravam na universidade,
E aí tinha aquelas festas nos bares, né? Onde os jovens ficavam totalmente expostos à bebida, às drogas, a sexo explícito, né? De forma totalmente promíscua. E eu me lembro que um dos colegas, assim que eu entrei na universidade, ele me convidou dizendo, você não vai para a calorada, Timóteo? Até então era o primeiro dia de aula, não tinha como ele saber se eu era cristão ou não. E aí foi quando eu falei e disse, não, fulano de tal, eu não vou porque eu sou evangélico, né? E o meu modo de vida é diferente do de vocês. Então veja que isso aí já desperta nele, não, esse rapaz aí é diferente. E eu não posso, como eu falei, me excluir, porque eu sou um ser gregário, como qualquer ser humano, então eu preciso viver em sociedade. Agora eu não posso ceder aquilo que eu acho que vai agradar a fulano em detrimento da minha fé. Porque antes de eu ser um universitário, eu sou crente. Glória a Deus. É verdade? E o diploma não pode corromper a minha personalidade e a minha fé em Cristo. Amém. Crente na faculdade também. É verdade. E a gente Amém. sai no mais crente que quando entrou. Eita, glória! E a gente vai dar mais uma pausa aqui na conversa para dar início ao segundo quadro de hoje, que é o Quem Disse a Quem. Pode rodar a vinheta. Olha aí, esse é bem como fala, a gente vai falar aqui alguns versículos, também são 3, e vocês vão ter que dizer quem está falando essas palavras e para quem está falando essas palavras. Então, esse não tem dica, esse é vocês e Jesus. Vê se os rapazes ganham das meninas agora. Não, não vão ganhar, as meninas vão ganhar. Então vamos lá, quem disse a quem? Primeiro versículo. Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixasses os mandamentos do Senhor e seguisse os Baalins. Ele falou primeiro, eu tô torcendo pros rapazes. Peraí. Isso aí, quem falou foi Elias, esteve falando para Acabe. Muito bem. Eu não sei se eu fico Pronto. feliz que ele acertou triste, porque Ponto foi um... para os rapazes. Então vamos lá, tem mais, meninas. Vamos lá. Segundo versículo. Quem disse a quem? Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. O centurião. O centurião Falando Isso. para... disse para quem? Eu sei. Para Jesus. Muito bem. Quase que não sabe, mas isso aí. O centurião disse a Jesus. Então vamos lá, o último, tá empatado. Vamos lá, próximo. Não me instes para que te deixes e me afastes de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth para Noemi. Muito Glória bem. a Deus. Não tem pra onde correr, as meninas. Desculpem aí, meninas. Desculpa aí, presbítero. Desculpa aí, marido. Mas as meninas. Mas os rapazes fizeram as perguntas. Então tá equilibrado. Tá equilibrado. Glória. Então, a gente vai dar, né, uma pausa não, a gente já vai pro intervalo. Acho que já deu tempo, então a gente vai pro intervalo bem rapidinho, mas ainda tem mais um bloco, ainda tem mais conversa, ainda tem mais louvor. Então fica aí que daqui a pouco a gente volta com mais Espaço Jovem. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Amém. Glória a Deus. O Espaço Jovem já está de volta. Encontre agora mesmo a nossa transmissão nos canais de YouTube, o IADPE Oficial e também o Rede Brasil Oficial. Aproveita, compartilhe com os seus amigos e familiares para que todos sejam também edificados através da nossa conversa. Estamos conversando hoje sobre o tema Meu Passado Ainda Me Condena? E estão conosco o presbítero Timóteo Gomes e
a sua esposa é nossa irmã Thalita Mello. Muito bem. E dando continuidade aqui ao assunto, já vamos colocar os jovens para dar aquela trabalhada. O irmão Davi, ele tem uma pergunta. Pode fazer, irmão Davi. Amém. Paz do Senhor a todos. Amém. Amém. Pode ser respondida por Amém. qualquer um. Mas a minha dúvida é, se uma pessoa que ela recentemente, ela aceitou a Jesus, se converteu, não é? E ela está convivendo num trabalho, ou numa faculdade, ou numa escola, e por ela ter se convertido, por ter mudado suas atitudes, ela começa a ser excluída, escanteada, ou ter algum tratamento diferente pelas pessoas que muitas vezes machucam ela mesma. O que nesse momento ela pode fazer? Olha. Qual atitude ela pode tomar? O que ela pode fazer naquele momento? Amém. É uma excelente pergunta. Verdade. Irmão Davi, veja só, isso é natural. Sim. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa ter a consciência é de que ele não é o primeiro, nem vai ser o último que vai passar por esse tipo de situação. O que eu tenho que entender, à luz da palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, olha, quando alguém lhe injuriar, lhe ferir, lhe machucar, por amor de mim, você deve se alegrar nisso. Porque, de fato, você está demonstrando que você agora é uma nova criatura. E o que é que acontece? Não tem como as trevas se misturarem com a luz. Então, essa repulsividade, ela acontece, pensando no aspecto espiritual, justamente porque o diabo nunca vai ficar satisfeito com o alcance de Cristo nas nossas vidas. Então, o que ele puder fazer para que essa pessoa, e aí me permita dirigir a um novo convertido, de às vezes achar que você está sofrendo porque está servindo a Cristo. Na verdade, isso é uma demonstração de que de fato a sua vida foi transformada. Isso não deve ser motivo ou brechas para que o diabo venha ali entristecer ao ponto de você parar e pensar, será que de fato valeu a pena entregar a minha vida a Jesus, visto que outrora eu não passava por esse tipo de sofrimento? Na verdade, sim, né? E isso é a realidade que o mundo espiritual nos apresenta. Agora, o que não pode acontecer é eu mergulhar nessa tristeza momentânea por conta dessa exclusão, desse afastamento. Pelo contrário, eu preciso tentar demonstrar que o amor de Cristo, ele superabunda na minha vida ao ponto de que eu amo aquele meu próximo que está fazendo isso comigo. E eu conquistá-lo pelo amor e pela graça de Deus que está envolvida na minha vida. Amém. Glória a Deus. Eu lembro que eu, jovenzinha, quando eu me converti de fato, né, nasci numa família, num lar cristão, mas todos nós temos o nosso momento de encontro pessoal com Cristo e a nossa decisão pessoal. E eu tinha um grupo de amigas e quando eu me converti, né, quando eu conheci Jesus, quando eu disse que eu queria, aí elas ficaram... Eu fui excluída do meu grupinho, entendeu? Até um dia que eu entrei, eu estava saindo da igreja e a gente tinha uma cidade pequena, então só tinha acho que uma pizzaria na cidade na época. E a gente entrou na pizzaria assim e minhas amigas estavam todas sentadas e elas olharam, olha, tá vindo a crentinha aí. Aí eu olhei assim, baixei a cabeça, oi, paz do Senhor, e fui para casa. E eu lembro que eu passei um período completamente sozinha. Por escolha, porque eu sabia que naquele momento não me faria bem. Sim. E Deus ainda nos dá amigos. Deus depois me cercou, me apresentou, colocou pessoas na minha vida que me ajudaram naquele início da minha caminhada cristã. Então, quando a gente entende a grandiosidade do que aconteceu, do amor de Cristo por nós, esses debochezinhos, essas coisinhas são tão pequenos. É verdade. Não é? Olha, irmã Zenata, isso pode acontecer até no convívio familiar. Sim. Né? José é um exemplo fatídico disso. Né? José chegou ao ponto de que não foi ele que o fez, mas os projetos de Deus na vida dele despertou em seus irmãos a inveja, a ira, a raiva, ao ponto de atentarem contra a vida do próprio José. E José, ele foi afastado do convívio familiar, da sua pátria, né, por causa dos projetos de Deus e porque ele decidiu ser fiel àquilo que Deus reservou para a vida dele. Mas veja que em momento nenhum da história de José, Deus o desamparou. Pelo contrário, em vários versículos a gente diz, e o Senhor era com José. E o Senhor estava com José. Então, Deus, ele é o nosso melhor amigo. Por mais que todos nos desamparem, ele sempre vai estar ao nosso lado e dentro de nós. Aí, aproveitando já para fazer uma pergunta, como é que eu me comporto, como é que eu trato uma pessoa que está vivendo agora em novidade de vida, que saiu de uma vida embaraçada pelo pecado? Como é que eu, cristão, crente, me comporto com essa pessoa?
Pois bem, amado Renato, veja só. Eu, agora, enquanto novo crente, preciso entender, como eu disse um pouco atrás, que essa pessoa talvez não tenha consciência do que é evangelho. E eu não posso impor para ela as mudanças que o evangelho faz na minha vida. Eu preciso demonstrar através das minhas atitudes. E existem transformações que só o tempo vai poder mostrar, principalmente a depender do nível, né, que eu vivia nessa vida pregressa. Se foi algo muito pesado, vou dar um exemplo, uma pessoa que infelizmente cometeu um crime, né, precisou cumprir uma pena. Então, a depender desse crime que foi cometido e de quem foi atingido por esse crime, por mais que eu entregue a minha vida a Jesus, somente o tempo vai poder demonstrar de fato que eu me arrependi e que eu mudei de atitude em relação àquilo que eu pensava outrora. E aí, trazendo para o contexto de igreja, a gente precisa ter muito cuidado quanto a isso. Por quê? Para não constranger o novo convertido em determinadas situações e também não expor os irmãos que já estão no convívio da igreja. A depender do tipo de trabalho e do que aquela pessoa viveu lá fora, primeiro eu preciso trabalhar aquela pessoa, e é por isso, trazendo para o contexto da nossa igreja, a EADPE, do trabalho com o discipulado, do acompanhamento da campanha evangelizadora, para que essa pessoa possa crescer do ponto de vista espiritual até o momento que, de fato, ela possa estar inserida no contexto de igreja, poder participar de todas as atividades da igreja. Porque, infelizmente, a história comprova isso, que existem pessoas que até dizem ter se convertido, mas com o passar do tempo a gente vê que as atitudes continuavam as mesmas antes dela aceitar ao Senhor Jesus Cristo. Então, aí fica um alerta também, né? Para nós que já somos crentes, que já estamos na casa de Deus, termos o cuidado de saber receber os novos convertidos, né? E encaminhar eles pelo caminho certo, para que eles possam produzir, crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento da graça. E continuando ainda nessa linha de pensamento, mudando agora de lado na história, né? Se eu sou alguém que acabou de se converter, como devo lidar com alguns irmãos que ainda duvidam da minha conversão, como aconteceu com Saulo, né? Muitas pessoas essa é aquela primeira pergunta isso, que parece, né? Lembra aquela primeira pergunta? É um momento delicado também. Sim, né? veja como que, lidar com isso. Como a gente disse lá na primeira pergunta, Saulo ele não confrontou, pelo contrário, ele se esforçou, né? Se esforçou ao ponto de precisar passar um tempo fora, distante do convívio dos irmãos, né? E voltar depois para o convívio de igreja e mostrar que, de fato, o evangelho entrou dentro dele e o transformou de uma forma tal que ele foi o maior expoente do cristianismo aqui dentro do Novo Testamento, né? Então, eu preciso hoje, no nosso contexto atual, entender que a pessoa que está do outro lado, ela precisa ver em mim, veja que eu sou a pessoa que sou ativo na situação. Eu não preciso esperar dela que ela veja, eu preciso demonstrar para ela que eu, de fato, passei por essa transformação. E eu não posso cobrar dela que ela enxergue isso em mim, porque, às vezes, as pessoas não têm essa sensibilidade espiritual de fato, perceber as atitudes, e às vezes são nos detalhes essas mudanças. Um exemplo, a pessoa, às vezes, mentia. Às vezes, o mentir é algo tão natural hoje na sociedade moderna, infelizmente, né? Mentia no horário do ponto que ela assinava, mentia em relação a algumas práticas que ela fazia. Hoje ela não mente mais. Mas aquilo ficou tão enraizado em relação à personalidade daquela pessoa que ela precisa esperar que o outro, de fato, abra os seus olhos e veja, não, ela agora mudou de fato. Ela agora anda com a verdade, ela agora não se comporta mais daquela forma. Amém. Exatamente. E há aquele cuidado também, né? Que há certas conversões que são até fingidas. Sim. Né? E só o tempo vai mostrar. Principalmente para o jovem, né, verdade. Evangelista Mac? Às vezes o jovem, ele se afeiçoa de uma jovem ou vice-versa. É importante isso aí, né? E às vezes, agora o senhor pegou num ponto delicado, assim, tá cutucando. Às vezes aquilo é a porta de entrada para um possível relacionamento. E, como o senhor disse, é uma conversão fingida. E por a pessoa ter aquela perspicácia de dizer, para que ela não perceba, de fato, eu vou viver essa vida que não está dentro de mim. E aí entra a importância do jovem, de fato, orar a Deus, pedir orientação, discernimento espiritual, para perceber a mudança na vida daquela pessoa e não se apressar no estabelecer desse relacionamento. Porque às vezes a pessoa acabou de aceitar Jesus, aí o jovem, naquele afã de estabelecer um relacionamento, já prontamente, não, agora nós vivemos os dois em novidade de vida, né? Não é mais julgo desigual, então está aberta a porta, não é bem assim. A gente precisa ter esse cuidado e sempre lembre-se, jovem, de você aí que está em casa, que papai e mamãe têm experiência que pode lhe contar. E você precisa entender que o conselho de pai e mãe são os melhores conselhos. Amém. Nunca dá errado. É verdade. É uma bênção, né? Muito bem. Nós vamos continuar agora, vamos louvar ao Senhor?
Vamos adorar a Deus com alegria. Você que está em casa pode participar também louvando a Deus. Você que está em casa e está acompanhando também o Espaço Jovem, neste momento queremos te convidar para junto com a gente estar louvando ao nome do Senhor Jesus, tributando a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louve conosco. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. O Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Amém. Glória a Deus. Que lindo, né? E a gente vai, infelizmente, para a última pergunta de hoje. E em Filipenses 3:8 a gente vê, mais uma vez a gente vai citar, não tem como fugir dele hoje. A gente vai citar Paulo mais uma vez, que conta, ele estava falando do prejuízo que ele teve para poder ganhar a Cristo. Então, o que seria aquele reputar por esterco que ele menciona ali? E será que isso acontece com todas as pessoas? Sempre que alguém se entrega para Cristo, ele tem que abrir mão, né, das suas conquistas, sejam elas reais ou ilusórias. Imaginata, excelente pergunta, tá? Inclusive para fechar, né, esse bate-papo. No capítulo 3 aos Filipenses, né, no versículo de número 7 e 8, Paulo diz que o que para mim era ganho,
Amém. Reputei-o por perda por Cristo. Então veja Amém. que houve um propósito, né? Conjunção aqui por, está apontando por quem foi que ele reputou por perda o quê? Porque na verdade ele tem por perda todas essas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então veja que existe um propósito pelo qual ele teve que abrir mão. E aí quais foram essas coisas que Paulo ele considerou como perda? Paulo ele diz que foi circuncidado ao 8º dia, ele era da tribo de Benjamim, ele era hebreu de hebreu, segundo a lei ele foi fariseu, zeloso com a lei, perseguidor da igreja, segundo a justiça que havia na lei, ele era tido até como alguém irrepreensível. Veja o adjetivo que ele usa para si próprio na vida de outrora. No entanto, Paulo entende que isso aqui é muito bonito. não é nada. Nada Amém. comparado à excelência que Cristo Amém. quer revelar na vida dele. É por isso que, escrevendo, né, aos Romanos capítulo 8, verso 18, Paulo diz que tenho para mim por certo que as aflições deste tempo presente não hão de ser comparado com a glória que é em mim. E quando ele fala dele, ele fala de nós, igreja, que em nós há de ser revelada. Então Paulo pegou tudo aquilo que ele havia conquistado durante toda a sua trajetória. Todo aquele currículo, né? amassou, fez Ele uma bolinha. jogou fora e disse, isso aqui é grande diante dos homens, mas maior é o que Deus tem reservado para a minha vida. Amém. É por isso que ele chama isso aqui de esterco. E aí me permita, só pegando um gancho naquilo que Davi perguntou, veja, Paulo estava no maior grupo religioso da época, que era o farisaísmo, e ainda assim eu vou abrir mão do meu lugar de destaque, possivelmente de membro do Sinédrio, para viver uma vida ao lado de Cristo. Então Paulo abriu mão de todo o seu status social. Paulo continuou sendo um acadêmico, um poliglota, um homem de um alto conhecimento, muito sábio, mas agora pegou tudo isso e aí é onde vem a questão. Será que eu preciso abrir mão de tudo? Depende. Se o que eu construí vai agregar para a minha vida enquanto cristão, eu continuo levando dentro da minha bagagem, porque agora isso aqui vai ser usado para a glorificação do nome de Deus. Mas se em contrapartida isso aqui não edifica a minha vida, eu pego e considero como esterco e jogo fora. Amém. Jesus é o nosso maior tesouro. Verdade. Nada que a gente venha conquistar aqui pode ser comparado à glória de ter Jesus em nossa vida como centro. Né? Muito bem. A antiga vida dos cristãos tem fim na cruz de Cristo. Foi ali que nós fomos ressuscitados para uma nova maneira de viver pelo poder de Jesus. E tudo isso é obra de Deus, que nos transforma por seu Espírito. Amém. Mais uma vez falando de Paulo. Isso. Ele usa a imagem de roupas para chamar os cristãos a despir-se de sua vida antiga e pecaminosa e vestir-se com uma vida pura dirigida pelo Espírito Santo. E o desejo e a capacidade de fazer essa mudança vem da graça de Deus que atua no nosso coração. Isso aí. À medida que nos entregamos ao Senhor e desenvolvemos uma maior comunhão com Ele, passamos a refletir isso em nossas ações, atitudes, escolhas e responsabilidades. E somos transformados através da palavra, gerando o novo nascimento, onde Deus nos comunica uma nova natureza instantaneamente. Amém. A Bíblia nos dá diversos exemplos de vidas que foram totalmente transformadas depois que conheceram Jesus. Encontros que mudaram drasticamente os seus rumos. Histórias reescritas, caminhos novos. Então, não importa muito por onde você andou até o dia que Jesus se apresentou para você. Importa como você escolhe continuar vivendo após esse encontro. E a gente vê isso na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Muito bem. Sendo novas criaturas, devemos nos comportar em consistência com a vida nova e em contraste com o antigo modo de vida que levávamos. Efésios 4, 21 em diante diz: uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza,
criada para ser verdadeiramente santa e justa como Deus. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui, infelizmente, encerrando, né, o Espaço Jovem de hoje. Eu tenho certeza que muitas vidas foram edificadas através da nossa conversa e a gente sempre termina com uma oração, né? Vamos estar orando aqui, presbítero Timóteo, pelas pessoas que estão participando e que ainda estão em conflito com o seu passado, estão passando por algumas batalhas, né? Que foi citado aqui vários exemplos, tanto para o novo convertido ou para aquele irmão que está tendo que lidar com um filho que se converteu agora, um irmão que se converteu agora e precisa, né, dessa ajuda, dessa sabedoria do alto para cuidar, para ajudar que essa pessoa se aproxime cada vez mais de Deus. E quem sabe também, por fé, vamos orar por aquela pessoa que está participando nesse momento e sentiu o desejo de: eu também quero Jesus, eu também quero viver essa nova vida, eu quero ser uma nova criatura. E nesse momento, se você ouviu e deseja se entregar a Jesus, é o momento de você aí também se entregar ao Senhor. Estaremos orando por você neste dia. Amém? Amém. Podemos fazer a oração? Sim, Senhor. Então, conforme solicita o evangelista Samek, vamos orar. Senhor, neste momento nós queremos te agradecer por esta oportunidade onde podemos conversar a respeito da vida daqueles que entregam-se a ti, Senhor Jesus. Quem sabe nesse momento existem pessoas com dilemas em suas mentes. Quem sabe estão perturbados por aquilo que tem acontecido em relação às transformações da sua vida, as inquietações, as dúvidas, os temores. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que tu possas visitar este coração e que ele possa sentir o abraço na sua alma e que ele possa vivenciar de fato e mergulhar naquilo que preconiza a tua palavra. Senhor, que eles possam ser ajudados por ti. Sustenta-os com as tuas potentes mãos. Ajuda-os a demonstrarem através das suas atitudes o novo viver em Cristo, que é vida e é vida com paz e abundância. Quero te pedir por aqueles que estão convivendo com familiares que são recém-convertidos, que eles possam ter a sabedoria, Senhor, de instruí-los, de ajudá-los, de auxiliá-los nesta nova caminhada rumo aos céus. Quero ainda pedir a Ti, ó Deus, em benefício daquele que, quem sabe, nesse exato momento, está de joelhos dobrados, com o coração arrependido, entregando a vida dele para Ti, Senhor. Que Tu possas receber, perdoar os seus pecados e fazê-lo viver em novidade de vida. Senhor, continua abençoando a juventude da Tua casa. Continua abençoando o nosso pastor presidente, aos Teus filhos evangelistas Sameca, irmã Zenate, a todos os jovens, Senhor, aqui representados pela área número 16, a minha família. Senhor, abençoa a Tua igreja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos agradecer a Deus, né, primeiramente, e também ao nosso pastor presidente, por ter permitido o senhor, a nossa irmã Thalita, estarem aqui também participando, sendo um canal de bênção para todos nós. E fique à vontade também de deixar aí suas considerações. Amém, evangelista. Quero agradecer também ao nosso querido pastor presidente, né, por essa honra da escala, ao nosso coordenador, o pastor Edson Leandro, ao evangelista Ebenezer Brito, ao qual nós ajudamos ali na assistência na congregação em Benfica. Mandar uma saudação a todos os nossos irmãos ali da congregação em Novo Benfica e também nossos irmãos ali da congregação em Jardim Beira-Rio, onde nós cooperamos, dirigindo também a Escola Bíblica Dominical. Permita-me já, aproveitando a oportunidade, né, nós vamos ter um evento aí nesse próximo domingo. Se os irmãos puderem comparecer, vai ser uma bênção. Amém? Amém. Thalita. Também quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui para, juntos com esses jovens, né, poder falar mais um pouquinho sobre o amor de Jesus, né, o que é bom para a gente. E agradecer também ao pastor Ailton, a sua esposa, ao coordenador da nossa área, como meu esposo já falou, e ao evangelista Ebenezer também, que é o responsável pela congregação. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. E a nossa gratidão também, né, à área 16, que veio aqui bem representada por esses jovens. Vamos esperar aí que outras vezes vocês venham aqui também. Agradecer mais uma vez ao coordenador, o evangelista Josué Nicolau. Que Deus abençoe aí pela ajuda. Amém? E infelizmente a gente vai ter que terminar aqui o Espaço Jovem de hoje. E se você aí sentiu, né, que a conversa de hoje foi de grande edificação,
compartilhe aí com seus amigos, familiares, será de bênção. E se o Senhor permitir, estaremos aqui mais uma vez no próximo Espaço Jovem. Amém. Então já fica aí o nosso convite para você, né? No próximo sábado estar aqui de novo conosco no Espaço Jovem. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro. Amém. E a gente termina cantando um corinho aqui com os jovens. E o mar se erguendo vem sobre a tempestade eu voarei sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei